Balconista de farmácia parte 2. 1. Farmacocinética. Um medicamento, quando administrado a um organismo, terá que liberar o fármaco para que o mesmo atue no local afetado pela doença. Toda a movimentação do fármaco no organismo é conhecida como farmacocinética. A farmacocinética dedica-se ao estudo de 4 processos fundamentais: absorção, distribuição, metabolização e excreção. O processo de absorção compreende a passagem do fármaco do ponto onde foi administrado até o aparecimento do mesmo na corrente sanguínea. Para que o fármaco possa atingir a corrente circulatória, o maior empecilho é constituído pela membrana plasmática das inúmeras camadas celulares que precisa transpor até encontrar um vaso sanguíneo. Substâncias que se dissolvem em gordura, lipídio conseguem atravessar com mais facilidade as membranas plasmáticas, as demais podem apresentar dificuldade em ser absorvidas, o que limita esta primeira etapa farmacocinética. A forma farmacêutica e a via de administração também influenciam a absorção. É fácil de perceber que formas farmacêuticas líquidas favorecem a absorção, uma vez que o fármaco já se encontra dissolvido. Uma situação diferente ocorre com as formas farmacêuticas sólidas. Pense em um comprimido. Para que o fármaco contido no interior do comprimido seja absorvido, precisa estar solubilizado. Então, o comprimido precisa ser primeiramente molhado para, na sequência, ser desintegrado e somente depois disponibilizar o fármaco para ser solubilizado. Tudo isso leva um tempo que deve ser considerado para que ocorra o processo de absorção. Quanto às vias de administração, via de regra, as vias interais e parenterais indiretas levam mais tempo para permitir a absorção do fármaco que uma via interal direta. É claro que há inúmeras exceções, de modo que o conjunto de fatores envolvidos na administração do medicamento é que vai ser decisivos para a velocidade e a extensão com que um fármaco é absorvido. Uma situação bem interessante é a que ocorre com a via intravenosa, que propicia 100% de fármaco na corrente circulatória, já que o medicamento é administrado diretamente no interior de um vaso sanguíneo. Para todas as outras vias, somente uma proporção, inferior a 100%, será absorvida. Quanto à via oral, uma das mais utilizadas da administração de medicamentos, a absorção é regulada pelos vários fatores. Um dos mais importantes é a área da superfície absortiva. Desse modo, o intestino delgado é a porção do TG desenvolvido para a absorção, já que possui uma grande área absortiva, 100 metros quadrados, proporcionada pelo grande número de vilosidades que são pregas na parede do intestino. Uma única célula da mucosa intestinal pode ter até 3.000 microvilosidades. A pele corresponde a 10% do peso corpóreo e é relativamente impermeável à maioria das substâncias, porém algumas substâncias podem atravessar essa camada e cair na corrente circulatória. A pele danificada aumenta a absorção, por exemplo, a hidrocortisona é absorvida apenas em 1% pela pele intacta, mas até 80% passa para a derme quando a camada epidérmica está dilacerada. A via respiratória, via pulmonar, é muito utilizada em casos de problemas nas vias respiratórias, como asma, por exemplo. Os fármacos administrados por essa via podem ser absorvidos ou ficarem retidos nesse local, o que pode ser interessante se o objetivo da farmacoterapia é uma ação local. A cavidade bucal e o espaço sublingual merecem uma atenção especial. A mucosa oral funciona primariamente como uma barreira, pois não é um tecido altamente permeável.
É mais semelhante à pele do que ao intestino, neste aspecto. Colutórios, pastas dentais e outras preparações são introduzidas na cavidade oral por motivos profiláticos ou terapêuticos locais. A via sublingual tem uma peculiaridade de promover uma boa absorção, mas poucas substâncias são administradas por esta via, um exemplo é o trinitrato de glicerila. Para bebês ou pacientes acamados com dificuldade de deglutição, dificuldade para engolir substâncias, uma via que pode ser explorada é a via retal. O reto permite a absorção de aproximadamente metade do total de fármaco contido no medicamento administrado na forma de supositório. Um problema é a irritação local que pode ocorrer, sem falar no fato de pacientes homens adultos muitas vezes se recusarem a utilizar um supositório que é a forma farmacêutica desenvolvida para a administração retal. Um último conceito importante quando se fala de absorção é a biodisponibilidade, que é a proporção da substância que passa para a circulação sistêmica após a administração oral, levando em consideração tanto a absorção quanto a degradação metabólica local. Em outras palavras, biodisponibilidade quer dizer quanto do fármaco administrado vai ser realmente absorvido, pois, como já sabemos, intravenosa possibilita uma absorção completa de 100%. Todas as outras vias acabam por impedir a entrada de uma parcela do fármaco para a circulação sistêmica. O entendimento do conceito de biodisponibilidade será importante para a compreensão das bases farmacocinéticas que garantem a interbambialidade entre medicamentos genéricos e de referência. Por último, se o fármaco vencer todas essas barreiras e conseguir ser absorvido, estando no leito vascular, ele estará pronto para sofrer o segundo processo farmacocinético, que é o fenômeno da distribuição. O processo de distribuição compreende a passagem do fármaco da corrente circulatória para os líquidos intersticial, líquido presente nos espaços entre as células, e intracelular, líquido presente no interior das células. O fármaco, quando entra na corrente circulatória, na grande maioria dos casos, estabelecerá ligações, geralmente irreversíveis, com proteínas plasmáticas, sempre numa proporção fixa que varia de fármaco para fármaco. Somente a porção que fica livre é que é passível de sofrer o processo de distribuição e irá para todos os compartimentos pelos quais tenha afinidade. A afinidade, portanto, é a diferença de concentração, são os requisitos básicos para que ocorra o processo de distribuição. Os fármacos só deixam o leito vascular porque existe muito fármaco no plasma em comparação com qualquer outro compartimento do organismo, após o fim da absorção e antes do começo da distribuição, e, não menos importante, o fármaco só irá se dirigir para tecidos com os quais tenha alguma afinidade com alguns dos componentes celulares presentes nestes locais. É interessante notar que nem todos os locais do organismo receberão os fármacos. Há locais praticamente impermeáveis aos fármacos que são protegidos pelas chamadas barreiras orgânicas. Os locais com elevada importância e que possam ter dificuldade de reparar um dano, como é o caso do cérebro, devem estar protegidos contra a entrada de substâncias potencialmente tóxicas. Desse modo, esse órgão é protegido pela barreira hematoencefálica. É claro que essa barreira não isola completamente o cérebro. Se isso fosse verdade, todas as substâncias que agem no cérebro, como os antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos, até mesmo o álcool, deveriam ser administradas diretamente no cérebro, talvez com uma super seringa capaz de perfurar o crânio, para ter efeito. E isso não é verdade.
Um antidepressivo que você faça uso na forma de um comprimido será efetivo, o que prova que a barreira hematoencefálica é apenas uma dificuldade para algumas substâncias entrarem no cérebro, mas não um empecilho para todas elas. Da mesma forma, se o indivíduo desenvolve os efeitos comportamentais do álcool depois de ingerir algumas latinhas de cerveja, é porque o álcool, mesmo entrando pela boca, conseguiu de alguma forma transpor a barreira hematoencefálica. Outro local que não pode ser prejudicado por substâncias potencialmente tóxicas é o feto, já que é um novo ser em formação e qualquer agente que possa interferir na organização de um órgão pode levar a uma má formação fetal. Por isso, existe outra barreira que separa a circulação da mãe da circulação do feto e é chamada de barreira placentária. É claro que algumas substâncias conseguem atravessar a barreira placentária. Daí a recomendação para não utilizar medicamentos no primeiro trimestre de gravidez, período no qual os órgãos estão em formação. Nos inícios dos anos 1960 houve uma catástrofe mundial, levando inúmeros bebês a nascer sem um braço, sem uma perna ou até sem os dois braços e sem as duas pernas. Isso foi devido à utilização de talidomida, uma substância que ficou popularizada como preventiva de enjoos na gravidez, mas mostrou todo o seu poder destruidor. Se a talidomida causa má formação fetal é porque ela atravessa a barreira placentária. Desse modo fica claro observar que a barreira hematoencefálica e a barreira placentária não são tão eficazes na proteção do cérebro e do feto, apenas colaborando para que diminuição da entrada de agentes tóxicos nesses locais. Após o fármaco se dirigir a diversos tecidos, tanto para os quais o fármaco irá realizar alguma ação farmacológica, como para os que servem como tecidos de reserva, o mesmo irá ser eliminado do organismo. E para isso, o fármaco precisa ser antes metabolizado. A metabolização objetiva preparar o fármaco para a excreção. O principal local onde ocorre este processo é o fígado, mas os pulmões, intestinos e sangue podem metabolizar vários fármacos também. O resultado da metabolização é chamado de metabólito, ou seja, um fármaco é transformado no processo de metabolização em um metabólito, que pode ser farmacologicamente inativo, menos ativo ou, às vezes, mais ativo que a molécula original. Quando o próprio metabólito é a forma ativa, o composto original é denominado profármaco, por exemplo, enalapril. Assim, os profármacos são compostos químicos convertidos em substâncias farmacologicamente ativas após a metabolização. Como a metabolização é um processo que envolve enzimas produzidas no fígado, qualquer problema com o fígado ou com as enzimas pode alterar a metabolização. Isso aumenta o tempo de meia-vida dos fármacos no organismo e pode levar a efeitos tóxicos. Doenças como cirrose, câncer hepático, utilização crônica de drogas de abuso ou de medicamentos pode alterar o processo de metabolização. Se a metabolização for retardada, o efeito será maior, podendo desenvolver efeitos tóxicos, como já comentado. Se a metabolização for acelerada, o efeito pode diminuir tanto na intensidade como no período de duração. E tanto uma quanto outra situação é extremamente preocupante. Por fim, após o fármaco ser absorvido, distribuído e metabolizado, o mesmo deverá ser eliminado do organismo. O bota fora do fármaco ocorre pelo processo de excreção. Os fármacos podem ser excretados por vias incluindo os rins, urina, o trato gastrointestinal, bile e fezes, os pulmões, ar exalado, glândula mamária e suor, sendo as mais comuns a via renal e fecal.
Sem sombra de dúvida, a via de excreção renal é a mais importante tanto do ponto de vista qualitativo como do ponto de vista quantitativo. Esse fato deve ser levado em conta quando se administra medicamentos em pacientes com algum grau de insuficiência renal. Uma dose que seria facilmente excretada por um indivíduo com um sistema de eliminação normal pode ser altamente tóxica para um insuficiente renal, já que o mesmo terá dificuldades para eliminar o fármaco. E enquanto o fármaco não vai embora, ele pode ficar circulando pelo organismo, ocupando receptores farmacológicos e continuando a fazer o efeito. 2. Farmacodinâmica. Os fármacos atuam principalmente pela interação com estruturas endógenas do organismo que chamamos de receptores farmacológicos. A ligação ocorre de forma bem específica, sendo que diferentes fármacos ligam-se a diferentes pontos de ligação, ou seja, a diferentes receptores farmacológicos. A interação fármaco-receptor ocorre de forma específica, como se fosse uma chave sendo inserida em uma fechadura. Apenas chaves com um encaixe perfeito conseguem abrir a fechadura. Essa relação é válida para entendermos uma outra propriedade dos fármacos, que é a capacidade de gerar uma resposta biológica. Os fármacos podem ser classificados em agonistas e antagonistas. Um fármaco agonista consegue se ligar a um receptor e dessa ligação resulta efeito, ou seja, o fármaco consegue alterar uma função do organismo que irá garantir o efeito farmacológico. No nosso exemplo, o fármaco agonista pode ser entendido como uma chave que consegue entrar na fechadura, o receptor farmacológico, e abri-la. Já um fármaco antagonista é o que ocupa um receptor, mas não faz efeito. O antagonista seria a chave que entra em uma fechadura, mas não consegue abri-la. Você pode estar se perguntando se um fármaco que não faz efeito pode ser utilizado terapeuticamente. A resposta é um grande sim. Em algumas doenças é necessário frear um sistema endógeno que esteja excessivamente ativado. Um caso bem ilustrativo é a hipertensão arterial, em que uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático além dos valores normais acarreta a elevação da pressão arterial. O sistema nervoso autônomo simpático atua por meio da liberação de noradrenalina, que por sua vez atua sobre receptores adrenérgicos para aumentar a força e a frequência dos batimentos cardíacos, bem como para diminuir o calibre dos vasos sanguíneos. O resultado disso tudo é a elevação da pressão arterial. No caso dos pacientes hipertensos, um fármaco que consiga se ligar aos receptores adrenérgicos, mas sem provocar nenhuma ação, é útil no sentido de impedir a atividade da noradrenalina. Daí a grande importância de fármacos antagonistas, em algumas situações. Por último, é importante salientar que o efeito de um fármaco, resultante da interação fármaco-receptor farmacológico, pode ser alterado ao longo do curso de um tratamento. Mesmo que a quantidade de fármaco permaneça a mesma, assim como o nível de ocupação de receptores, o efeito pode diminuir. Uma dessas situações é chamada de tolerância, em que a perda da eficácia ocorre após algumas semanas de uso do medicamento. Isso é bem comum no caso dos benzodiazepínicos usados como hipnóticos sedativos, ou seja, para fazer o paciente dormir. Há também o caso de refratariedade, em que um medicamento perde ou nunca apresenta eficácia. Um exemplo são alguns pacientes depressivos que não respondem ao uso de antidepressivos.
E no caso dos antibióticos pode ocorrer resistência farmacológica, ou seja, as bactérias tornam-se resistentes aos agentes empregados e torna-se impossível deter a infecção.